E vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Maranhão. Hoje, agora às 8h30, o nosso entrevistado é Laésio Bonfim, PSC, natural do município de Marcos Parente, no Piauí. Laésio Rodrigues do Bonfim é graduado em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí. Tem 44 anos, é médico concursado do Instituto Federal do Maranhão e da cidade maranhense de Balsas. Em 2016, foi eleito prefeito do município de São Pedro dos Crentes e reeleito para o cargo em 2020. Laésio Bonfim, antes de mais nada, muito obrigado pela consideração, pela gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente, com o nosso ouvinte. Sei que a agenda de candidato é corrida, mas você tira um tempo para vir conversar com os ouvintes da Mirante AM do Ponto Final. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Mirante AM. É um prazer estar aqui. Com isso a gente engrandece mais ainda a nossa democracia. Esse ato, eu que agradeço muito, muito mesmo o convite aqui. Eu tenho a oportunidade de falar para milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o estado do Maranhão. E isso para mim é um privilégio, é um grande privilégio. Então a gente nunca poderia deixar de atender a esse convite, não tenho dúvida disso. Eu queria começar, candidato, sobre uma polêmica envolvendo a sua declaração de bens, que foi utilizado por alguns blogueiros. Inclusive a Justiça determinou que essas postagens fossem retiradas e o senhor disse que houve distorção no que o senhor apresentou na interpretação desses blogueiros. Queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para explicar o que aconteceu com essa declaração de bens. Primeiramente, um fake news. É uma perseguição. Os caras pegaram a minha declaração de 2016, multiplicaram meus bens por 2. Aí depois eles pegaram, fizeram um print mal feito e jogaram nos grupos, né? Jogaram nos seus blogs, jogaram nos blogs, me acusando de ter duplicado os meus bens. Teve bens meus que foram até triplicados. Aí o valor vai lá para cima. Então, isso é um crime. Isso é um crime. A gente já processou o blogueiro de onde o começo partiu. Esse crime é algo assim surreal, a gente imaginar que as pessoas pudessem fazer algo desse tipo. No mais, agora na minha declaração de bens, o pessoal ficou assustado. Quem ficou assustado realmente fui eu, com a hipocrisia de muitos outros candidatos. Os meus bens, eles têm rentabilidade. Essa é a diferença. Aí disseram, os bens do Laésio aumentou 100% em 4 anos. Não, os bens do Laésio continuam os mesmos bens desde 2016. Eu tenho os mesmos bens desde 2016. E o mais importante, fruto de um trabalho como médico, cirurgião, há quase 2 décadas. Se um médico, cirurgião, trabalhando quase 2 décadas, não consegue juntar um patrimônio, o que é que ele está fazendo da vida mesmo? Então é assim que eu interrogo os outros adversários. O cara passa a vida inteira nunca conseguiu comprar uma casa e quer administrar um estado do Maranhão. Isso aqui é triste. Isso é que o eleitor tem que começar a pensar. E com relação aos meus bens, eles aumentaram sim, de valor, não de números. Os meus bens, repito, meus bens continuam os mesmos bens de 2016. São os mesmos até hoje. Os mesmos até hoje. E a diferença é que os meus bens têm rentabilidade. Rentabilidade, eu coloco o valor venal, eu coloco o valor que eles valem realmente. O valor real. Eu estou com as suas declarações abertas pois aqui, não. só para confirmar, porque a nomenclatura está diferente num e outro, mas tem a Fazenda Água Bonita, que eu acho que é o bem de maior valor Sim. que o senhor possui. Ela já existe desde 2016? Ela está declarada Desde aqui 2016. nessa eleição de agora com o valor de R$ 1.200.000, e na eleição de 2020 ela estava declarada por R$ 250 mil. Exatamente. Então essa valorização... Essa é a valorização. Essa é a valorização. É uma decisão sua, né? Com certeza, porque quem trabalha no agronegócio, Gilberto e Jorge, quem trabalha no agronegócio tem que os seus bens têm que ter rentabilidade. Senão você chega no banco e diz assim, eu queria um empréstimo de 1 milhão para me comprar gado.
1 milhão para comprar gado. Aí o gerente vai dizer assim, traga a sua declaração de bens. Aí você traz lá uma fazenda de 250 mil. Como é que eu vou te emprestar 1 milhão se a tua fazenda que vai receber esse gado só custa 250 mil reais? Isso não existe. É o que você vai dar de garantia, né? O que nós vamos dar de garantia? O cara não vai te emprestar dinheiro. Então quem vive do agronegócio tem que viver de rentabilidade. Seus bens têm que ter rentabilidade. E aonde que você consegue comprar uma fazenda hoje em dia de 250 mil reais depois da pandemia? A pandemia, ela aumentou tudo. A picanha você comprava de 30 reais o quilo. Hoje você não consegue comprar de 60. Né? Então, você tem que ver, a arroba do boi era 150 reais há 3 anos atrás, antes da pandemia. Depois da pandemia, a arroba do boi foi para 300 reais. Então, essa é a diferença do Laésio para os outros. Aí as pessoas, eles ficaram encabulados. Encabulado por quê? Porque nós levamos a verdade. Os meus bens têm rentabilidade. E eu trabalho também para aumentar as coisas, para ganhar. Quem é que está... Agora, os caras que nunca trabalharam, tem que fazer o quê? Aí eu fico triste quando eu vejo alguém que tenha um apartamento de 190 mil, declara um apartamento de 190 mil aqui na Ponta da Areia com 2 suítes. Cara, isso não existe. Isso é demagogia. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Ou você que está do outro lado do radinho, você acha que consegue comprar um apartamento aqui na Ponta da Areia por 190 mil reais? Eu queria muito comprar um desses. Eu também, tanto é que eu até ofereci uma proposta lá para ele, me vende aí, por 2 vezes mais do que esse daí. Mas não vende, porque isso não existe, isso é hipocrisia. Eles acham que botar um valor bem baixinho nos seus bens, ou um governador que declara 400 mil reais. Isso não existe, cara. Quem que não sabe quem é das pessoas grandes do agronegócio lá na cidade que ele nasceu, que ele vive, da família dele? É um homem de quase R$1 bilhão e declara 400 mil. Isso é vergonhoso. Candidato, agora o senhor não há de concordar que esse debate também foi para esse lado muito em função de uma declaração sua num evento lá em Balsas, que o senhor disse que às vezes tinha dinheiro para o almoço, não tinha para o jantar, não tinha para o jantar, não tinha para o almoço. Um evento que o senhor falou que andava com o pastor Bel, porque ele não tinha vergonha. O senhor não há de admitir também que esse debate tem muito a ver com essa sua declaração lá. O que foi aquilo, qual foi o contexto dessa declaração? Eles pegaram um pedaço da minha narrativa. Eles cortaram só o que eles quiseram. Eles pegaram a minha narrativa, cortaram um trechozinho. Nós estamos... Gilberto, campanha para governador anda com 70, 80, 100 homens, por exemplo, na minha caravana. Às vezes a gente anda com 80 homens nos seus carros. Gilberto, eu tenho bens. Meus bens estão lá. Ter bem é uma coisa, ter dinheiro é outra coisa totalmente diferente. Você queria que eu vendesse meus bens para andasse com dinheiro? Olha, política, para mim, não é um investimento, não. Investimento, você pega o dinheiro, investe para ele te dar rentabilidade e depois te devolver. Não é assim que a gente tem que fazer política. Enquanto as pessoas pensarem que político tem que tomar dinheiro emprestado de agiota para gastar, o que vai acontecer? Você vai estar criando um ladrão para o futuro. Daqui a pouco o cara chega na prefeitura, começa a roubar. Para quê? Para pegar o dinheiro de volta que ele investiu. É assim que está acontecendo. É por isso que nós temos uma escola de corrupção no Brasil. Então, para mim, política é tratada com seriedade. Se você tem 80 homens andando para dormir no hotel, cada um, para ter quarto no hotel, para comer, para se locomover, comprar combustível, não é fácil não, Gilberto. E sabendo que isso é os 7 dias da semana. Isso não é fácil, então nós temos dificuldade mesmo. Quantas e quantas vezes nós já chegamos em hotéis e nós alugamos 1 ou 2 quartos para ficar se revezando para dormir. Uns dormiam no carro, outros dormiam no hotel. É assim. Esse era o contexto da minha fala naquele dia, que eles pegaram, cortaram e fizeram e queriam falar de alguém que fosse muito pobre de Marredaci. Não, isso eu já fui no passado. Hoje não. Graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças à minha educação. Então, isso foi uma narrativa que eles cortaram, pegaram e jogaram no ar. O importante nós estamos numa campanha de governador. Campanha de governador, todo mundo sabe, é uma campanha caríssima. 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 E para isso a gente precisa de dinheiro. Não é dos bens, é de dinheiro. Rodrigo. Bom dia, Laércio. Obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Mirante AM. Nós vamos falar de administração pública. Hoje, a quantidade de secretariados e também agências no governo do estado ultrapassa as 50, né? Caso eleito, como é que você vai organizar a questão da administração pública do estado? Existe algum
teto, algum limite de pastas que tu quer colocar para conduzir o Estado, caso seja eleito? Conta pra gente como é que vai ser essa organização. Ó, Rodrigo, você não tenha dúvidas que, primeiro, o governo Laércio Bonfim vai ser um governo mais técnico e menos político. Segundo, o governo Laércio Bonfim não vai ter pastas para cabide de emprego. Nunca no meu governo você vai ter uma secretaria de agricultura e uma secretaria de agricultura familiar. Nesse governo nós temos quase 50 cargos análogos a de secretário, com um monte de penduricalhos, né? Locais para colocar os cabides. Então, não existe isso numa administração moderna. Um Estado moderno não admite esse tipo de manobras só para te dar um emprego, para alocar um político que está em decadência e colocar ele ali para ter um emprego ou para dividir. Não, isso o Estado não admite. É por isso que nós estamos aí. Um governo oprimindo o empresariado com altas cargas tributárias, cobrando impostos na gasolina, não abre mão do ICMS, da energia, não abre mão de nada em prol do emprego. Por quê? Porque o governo está muito inchado. É um governo que está muito inchado. É um governo que precisa ter austeridade. É um governo que precisa ser diminuído. Você precisa ter um governo enxuto para dar exemplo e dizer, agora nós vamos partir para o crescimento. Vamos começar a diminuir a carga tributária. Vamos diminuir os impostos, porque um governo que não está gordo demais, que não precisa comer tanto. Então vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer investimentos que realmente são necessários para a administração. E no mais, pessoas com competência e não só porque estão em decadência. E de quantidade de pastas? Já pensou alguma coisa? A quantidade de pastas nesse momento não é o que mais interessa. O que mais interessa é você dizer o seguinte, que nós não vamos ter, na nossa administração, na nossa gestão, a quantidade de pasta que hoje existe. Eu não acredito que nós teremos 25 pastas. Eu não acredito. Análogos a de secretário, não. Porque eu não vejo necessidade. Não vejo necessidade. Candidato, pesquisa eleitoral, como é que o senhor tem acompanhado? O senhor se baseia nelas, o senhor releva elas? Porque já teve pesquisa que o senhor aparece em terceiro, já teve pesquisa que o senhor aparece em segundo, tecnicamente empatado, teve pesquisa agora que o senhor já apareceu em quarto. Como é que o senhor tem analisado isso? Olha, essa última pesquisa que a gente apareceu em quarto, o Instituto parece que fez de propósito, porque você tem bom, foi um instituto pago pela Mirante, a Mirante que vinha com a Escutec já há mais de ano com a Escutec, que mostrava o Laércio Bonfim com quase 20 pontos, ou chegou batendo na casa de 20 pontos, e depois vem a IPEC, né, do dia para a noite, e pá, coloca o Laércio em quarto, mas com um detalhe, com a margem de erro, nós estamos empatados com o segundo lugar. Se você pegar a margem de erro da IPEC, você tem um empate técnico em segundo lugar. Então, de qualquer forma, na IPEC, o Laércio Bonfim está em segundo lugar. Não é assim, Gilberto? Considerando a margem, né? Considerando a margem Tecnicamente. de erro. Tecnicamente, nós estamos em segundo lugar. Então, eu acho que o mais importante é o seguinte, o que eu vejo, o meu sentimento, o sentimento das ruas, nós seremos a maior surpresa nas eleições de todo o Brasil. A maior surpresa nas eleições no Brasil, dessa vez vai vir do estado do Maranhão. Quem está dizendo isso? As pesquisas. Nós temos pesquisas do jeito dos outros. Nós temos pesquisas, toda semana nós temos pesquisa. Toda semana nós temos pesquisa. Nós não estamos correndo à toa. Do jeito que eles estão organizados, que eles têm as pesquisas deles, nós também temos as nossas pesquisas toda semana. E daqui a pouco vai se restabelecer a verdade nesse estado. Daqui a pouco, à medida que assim, é todo o estado. Quando vai se afunilando, aí as pesquisas começam a aparecer com seus números corretos. O povo também vai perdendo medo de dizer em quem vai votar, vai chegando mais perto, as pessoas vão se animando mais. O importante vai se restabelecer a verdade e não vai demorar. E no mais, eu acredito que nós seremos a maior surpresa que o Brasil já viu nos últimos anos. Só para deixar o nosso ouvinte informado, a última pesquisa IPEC TV Mirante apontou o Everton com 16 pontos, o Laércio com 10. Se aplicar a margem de erro, que é de 3, para baixo o Everton ficaria com 13 e para cima o Laércio com 10. Então tem um empate técnico aqui do segundo ao quarto colocado.
Então está correta a afirmação aqui do candidato. Candidato, aproveitando que eu citei o nome do Everton, eu queria fazer um questionamento sobre composição, alianças. Lá atrás, se não me engano, no mês de março, março não pode ter sido, abril, quando o senador Roberto Rocha anunciou a construção de uma frente ampla em torno do nome dele, que inclui, entre outros, o PSC, o seu partido, afirmou-se lá naquela ocasião que existiria um acordo entre 3 candidatos ao governo. Candidato do PSC, Laésio Bonfim, candidato do PSD, Edivaldo Holanda, candidato do PDT, o Everton Rocha, de que, dentre esses, aquele que passasse para o segundo turno receberia o apoio dos outros 2. Por que eu faço esse preâmbulo? Porque eu estou acompanhando o seu programa nas redes sociais, viu? Não está na TV, mas eu estou acompanhando. Eu vi o último programa, um barquinho lá, com o Carlos Brandão, o Everton Rocha, Flávio Dino, Roseana, um barquinho afundando. E Edivaldo? Edivaldo também, né? Esse barquinho afundando. E aí eu pergunto, o Laésio apoiará o Everton se o Everton for para o segundo? E mais, o Laésio receberá esse apoio do Everton de bom grado se o Laésio estiver no segundo turno? Eu complemento porque estava até, vamos dizer assim, paz e amor, né, dentro do horário eleitoral. Se eu dar um start de falar dos adversários. Aí só botou todo mundo, e eu não vou nem entrar na seara da postagem, mas só coloca, de aí tem 3 candidatos. Os 4 que estão na frente em todas as pesquisas, obviamente só 2 estarão no segundo turno. Outros 2 não estarão. Você não acha que isso pode inviabilizar um apoio desses outros 2 que não estarão no segundo turno para a sua candidatura, caso o senhor chegue no segundo turno? Olha, Jorge, eu não estou pensando no segundo turno. O meu foco é o primeiro turno. Eu não vou fazer nenhuma declaração de segundo turno. Por quê? Porque a eleição, para mim, ela pode terminar no primeiro turno, já. Sim. Então, por que eu vou ficar pensando, né, falando sobre segundo turno se a gente nunca viveu ainda o primeiro turno? Isso é besteira. Para mim, isso é besteira. E no mais, Gilberto, Rodrigo, Jorge, me diga uma coisa. Quem é que é criança nesse estado? Quem é que não sabe que tudo foram do mesmo barco? Quem é que não sabe que, como você falou do senador, você começou falando sobre o senador, quem é que não sabe, quem foi que não viu que eles disputaram a vaga de ser o candidato, o pretenso candidato do Flávio Dino até outro dia? Quem é que nesse estado é cego, meu Deus? O senador, até outro dia, disputou a vaga de ser o candidato do Flávio Dino. Ele foi preterido pelo Brandão, mas até alguns meses atrás, eles estavam no mesmo barquinho. Quem é que não sabe que seu Edivaldo esteve no mesmo barquinho do Flávio Dino o tempo todo, os 8 anos que foi governador, que foi prefeito? Quem que não sabe que o Brandão é do barco do Flávio Dino? Sabe? Quem é que não viu eles levantando a mão de Roseana? Então tá todo mundo no mesmo barco. Por que não falar a verdade? E o mais, quem começou não fui eu, não. Ô Jorge, quem é que tem criança? Quem é que não viu os disparos em massa aí contra mim? Essas 2 denúncias que você falaram aí, todas as 2 foram disparos em massa. Ei, você que tá do outro lado da telinha aí. Quem é que não sabe? Quem é o dono daquela emissora de TV que me ataca todo dia, que eu não vou dizer o nome? Quem é que não sabe? Aí é pra mim ficar santinho e os caras me atacando toda hora. Não, pelo contrário. Vai todo mundo pro barquinho. Vai todo mundo pro barquinho. Que ache bom, que ache ruim. Tá todo mundo no barquinho, que é pro povo saber que aqui nós estamos falando é verdade. E vai afundar o barco? O barquinho dele já afundou. Desde o dia que ele se separaram lá, já afundou já o barquinho dele. Mas o senhor joga ou não joga uma boia salva-vida para algum deles pro segundo turno? Olha, nós vamos aceitar. Olha, eu não vou falar de segundo turno, viu, Jorge? Eu não vou falar de segundo turno, não, cara. Não vou falar de segundo turno, vamos falar do primeiro turno. Vai, Rodrigo. Aproveitando que a gente citou aqui o
senador Roberto Rocha, como é que está a relação durante esse período de campanha, né? Algumas viagens você está fazendo aí para alguns municípios, a adesão de eleitores seus, apoiadores, mas como é que está essa conversa também com o senador Roberto Rocha? Ainda há pouco na sua fala a gente viu que ficou aí uma relação meio estremecida. Não, o senador que ele ele estava se referindo não, era o o Everton. Não, sim, mas levando em consideração toda essa questão da disputa, o senador Roberto Rocha, vale ressaltar, tá compondo chapa com o Everton Rocha, que o senhor teceu críticas ainda há pouco. Então, como é que tá a relação junto com ele? No que diz respeito a essa questão da frente ampla? Olha, a nossa relação é uma relação amigável, certo? Uma relação, nós temos um compromisso, eu o estou ajudando, ele está me ajudando. Nós estamos andando pelo Maranhão juntos. Nós vamos votar nele, Roberto Rocha. Acredito que ele é o melhor para esse estado. Eu tenho certeza que ele é o melhor para esse estado. E nós precisamos, sim, tentar livrar o estado do Maranhão do Flávio Dino, né? Isso é que não pode acontecer de novo. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos ao caos que o Flávio Dino deixou no estado do Maranhão. Você que está do outro lado do radinho, olha, eu sou testemunha e também sou culpado por isso. Há 8 anos atrás eu acreditei que o Flávio Dino era um ex-juiz federal, um cara que tinha deixado a toga para nos representar, para nos livrar de uma oligarquia. E esse foi um dos maiores arrependimentos da minha vida. Por quê? Porque nós tínhamos 4 cidades entre as 10 mais pobres do Brasil. Depois do governo dele, nós já estamos com 8 cidades entre as 10 mais pobres do Brasil. Nós tínhamos pessoas passando fome. Hoje nós temos o dobro de pessoas passando fome. Hoje nosso povo passa fome, recebe peixe no meio da rua. O único estado do Brasil em que se recebe comida no meio da rua, na hora do comício. Então, o estado de calamidade em que o Maranhão se encontra hoje se deve à gestão Flávio Dino, que foi muito danosa ao nosso estado. Muito danosa. Quebrou o nosso estado, deixou o nosso estado pior do que ele já era. Então, por isso, eu dedico o meu apoio ao Roberto Rocha e quero sim que Roberto Rocha se reeleja ao Senado e que o Maranhão não dê essa oportunidade a esse homem que tanto fez mal ao nosso estado, que foi o seu Flávio Dino. Candidato, aqui no nosso WhatsApp tem o Alberto de São Francisco e o João do Tirirical. É no mesmo contexto, e era uma pergunta que eu já iria fazer, mas vou declinar em prol dos ouvintes. Pergunta está clara, o senhor está ou não está com Bolsonaro? Porque eu, na minha leitura, sou o único entre os candidatos que defende, em tese, boa parte das bandeiras do Bolsonaro. Está no mesmo espectro. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho percebido que o senhor não quer trazer essa nacionalização da disputa para o Maranhão. E muitos eleitores do Bolsonaro estão entendendo que o senhor está querendo se afastar do presidente Bolsonaro. Como é que está? O senhor é o candidato Bolsonaro? O senhor quer ser o candidato Bolsonaro? O Bolsonaro é o seu candidato? Enfim, como é que está essa relação? Como é o nome dele? O Alberto São Francisco Alberto. E o João Tirirical. Então, Alberto e João, olhem para as minhas declarações. Eu nunca neguei. Nunca neguei. E vocês também têm que olhar para o meu lado. Alberto, quando você olha para a votação do Bolsonaro, a maior votação do Bolsonaro no estado do Maranhão foi do Laésio Bonfim enquanto prefeito. Nós chamamos a atenção do Brasil inteiro. Foi uma das 10 maiores do Nordeste em prol do Bolsonaro. Talvez Ei, João, votação proporcional, seja, proporcionalmente falando. Proporcionalmente deve ser uma das maiores do Brasil. Proporcionalmente falando. Agora, Alberto, vem cá, cara. Tu tem que fazer essa cobrança pro nosso presidente. Porque o Laésio Bonfim nunca deixou de dizer: olha, eu apoio o meu presidente. Mesmo que ele venha apoiar a Everton, Maranhãozinho aqui para governador. Acho que essa possibilidade não, eu acho que não tem, não existe. Eu acho que ele não existe, não vai fazer isso. Mas que se fosse, mesmo se ele fizesse isso, eu ia continuar apoiando o meu presidente. Agora, eu respeito qualquer um outro que vai votar em outro presidente, eu respeito. Agora, nós temos que discutir o Maranhão. Por que eu vou estar discutindo pautas nacionais se nós precisamos resolver nossos problemas aqui? A minha campanha é aqui no Maranhão. Eu não posso perder o foco. As pessoas que estão passando fome, que estão sem educação, sem saúde, que estão precisando de um emprego, elas não têm essa ideologia política, não. Elas precisam do emprego.
Elas precisam da comida, elas precisam da educação, da saúde. Então, eu estou focado no Maranhão, viu, Alberto? Agora, Alberto, você também há de convir, você tem que olhar para o meu lado também, Alberto. O presidente, ele chegou aqui da mesma forma. E ele não fez nem questão de falar. Ele se omitiu. Só deu declaração de apoio ao senador. Ao senador. E agora você tem que ver meu lado também. Eu não posso ficar nessa coisa. Por quê? Porque a gente precisa falar do Maranhão. O foco nosso é o Maranhão. O foco é o nosso. Eu não posso ficar chorando. O presidente não falou nada de você. Mas eu não posso ficar aqui chorando se ele não falou nada de mim. O importante é, eu não abro mão do meu presidente. Acabou. Mas, eu não abro Laésio, mão. nesse ponto não acaba demonstrando um certo ponto de falta de articulação política junto com o governo federal, porque a gente sabe, caso você é eleito, o Bolsonaro também sendo reeleito, vai ter que ter toda essa conversa e tudo mais. Não poderia ser uma coisa que poderia estar adiantada? Não, Rodrigo, eu não vejo sim. Nós temos um presidente que precisa de uma base legislativa. Nós estamos em campanha, mas o Congresso está aberto. O Congresso está aberto, muitas pautas estão em jogo. O presidente precisa dos votos lá do grupo do Maranhãozinho, do grupo do Everton, do grupo de todos que estão aí disputando. Então, eu entendo também o presidente dessa pauta. Não é questão de falta de diálogo. Não é. E outras pesquisas mostram que os bolsonaristas desse estado sabem votar. Eles sabem votar, eles não vão votar em qualquer um. Eles não vão votar em pessoas que não falam a língua deles, que não entendem, que nunca sofreram como eles já sofreram, não. Então, as pesquisas mostram que o bolsonarista nesse estado, eles têm um candidato. Tem um candidato, sim. Então, o que importa nesse momento é a gente crescer no eleitorado, no coração do maranhense, para que a gente possa conquistar o nosso bem maior, que é o Maranhão. Nós precisamos conquistar o governo do estado do Maranhão, assim nós vamos fazer a diferença. Assim nós vamos fazer a diferença. Gilberto. E com relação ao nosso apoio, ele é claro, é evidente. Nós apoiamos o meu presidente, mas respeito você que vai votar no Lula, no Ciro, em quem quer que seja. Respeito. Agora, eu quero que você também respeite o meu direito de apoiar o meu presidente. E no mais, nós precisamos discutir o Maranhão. O foco aqui é o Maranhão. Candidato, eu quero falar um pouco de propostas. O senhor falou aí de saúde e como ex-prefeito deve conhecer um pouco dessa realidade da saúde do Maranhão, como médico também. Um debate que se fez durante algum tempo aqui no Maranhão era sobre se o modelo adotado para o atendimento à saúde deveria ser aquele da gestão do ex-secretário Ricardo Murat, com hospitais de 20 leitos nos municípios, contrapartida do Estado para ajudar, já que eles não podem ser cadastrados pelo SUS, ou se é esse modelo de hospitais regionais recebendo a demanda dos municípios. O fato é que, tanto num como no outro, a gente sempre viu e continua vendo a tal procissão de ambulâncias que o ex-governador Jackson Lago assim batizou, aqui para São Luís. Numa gestão Laésio Bonfim, qual é o modelo a ser adotado para o atendimento à saúde do povo do Maranhão? Vamos lá, Gilberto, boa pergunta. Me diga uma coisa, se você tem 70 hospitais de 20 leitos no estado do Maranhão, por que eles não podem ter o atendimento, receber recursos do SUS porque só tem 20 leitos? Tu vai deixar eles morrerem? Tu vai abandonar 70 hospitais, deixar os prefeitos à míngua, com o elefante branco? Não, nós temos que descentralizar. Olha, o que os regionais fazem? Eles centralizam a nossa saúde. Aí nós vamos ter as ambulancioterapia, eu já digo é outra coisa, ambulancioterapia. Por isso que os prefeitos estão fazendo festa quando recebem ambulância. O prefeito faz festa porque hoje em dia os prefeitos fazem saúde com ambulância. A tal da ambulancioterapia. Por isso que todo mundo reclama das nossas estradas. Porque quem está ruim, quem está morrendo, entra dentro de uma ambulância, ele termina morrendo. Porque as estradas não contribuem. Nossa malha viária é uma das piores do Brasil. Então, o que nós temos que fazer, Gilberto, é dar vida esses hospitais de 20 leitos. Precisam ter vida novamente. Eu sou exemplo de quem teve um hospital de 20 leitos durante 5 anos. E meu hospital de 20 leitos, se você for lá ver o livro de cirurgia do meu hospital de 20 leitos, você fica besta. Porque tem pessoas que vêm de São Paulo para operar, para fazer uma laqueadura. Porque lá é muito burocrático fazer uma laqueadura em São Paulo. É centralizado demais. Você tem pessoas que vieram de Brasília
Você tem pessoas que vieram de Goiânia operar. Se você olhar um livrozinho, lá tem o número do cartão do SUS, você pode pegar o telefone da pessoa, você pode ligar, se certificar se é verdade ou não. Então, nosso hospital de 20 leitos, ele funcionou e funcionou bem, continua funcionando. Agora, só com os recursos que a prefeitura aloca para aquele hospital. Sofrido, muito sofrido. Agora, nós não podemos deixar ele morrer. E quando você tem um regional, o que vai acontecer? As ambulâncias do estado todo chegam naquele regional. Fica superlotado. Ambulâncias, macas no corredores, ambulâncias paradas na porta, porque tem que usar a maca da ambulância. Quem é que trabalha no SAMU? Quem é o médico que nunca passou por isso? Passou horas a fio no seu plantão, na frente do hospital, com a sua maca no corredor, e que ninguém podia pegar a maca e botar no carro de novo, na ambulância de novo. Porque está superlotado, não tinha espaço para ninguém, tinha que usar a maca da própria ambulância. Então, isso ninguém vê. Isso ninguém sabe. Isso o governo não sabe. E sabe, se sabe, faz vista grossa. Então, nós precisamos resolver esse problema. E quem sabe resolver é quem conhece o problema. Quem conhece o problema? Eu conheço a dor do prefeito, que tem um hospital de 20 leitos. Eu conheço a dor de um prefeito que queria ter dinheiro para comprar o remédio e não tem ajuda do governo. Na gestão anterior de Rosiana, esses hospitais de 20 leitos recebiam 140 mil para comprar, para suas despesas, pagar funcionários, pagar remédios. Quando o seu Flávio Dino chegou, ele diminuiu para 70 mil. E isso demorou 1 ano e pouco. Depois tem que estar com mais de 5 anos que esses hospitais de 20 leitos não recebem 1 centavo sequer. Sabe o que é? 1 centavo sequer. Não recebe 1 centavo sequer. Essa é a nossa desgraça. E outra coisa, Gilberto, não adianta nós termos uns parlamentares que não veem isso. Olha, me diga, qual é a explicação? Lá na educação você tem um Fundeb. O Fundeb tem dinheiro para pagar professor. Tem dinheiro para comprar merenda. Tem dinheiro para reforma da escola. Cara, tem dinheiro para tudo. Aí você tem o FUS. O FUS vem um dinheirinho que não dá para pagar o funcionário. Não dá para pagar remédio. Não dá para pagar a reforma do hospital. Não dá para comprar um colchão. Aí você fica a mercê, aí eu vou falar como é que o ex-governador dizia das ambulâncias. Procissão. A procissão. Aí você tem a procissão dos prefeitos indo para Brasília todo ano, sabe o que é? Atrás de dinheiro para a saúde, mendigando emendas parlamentares. Por que é que nós não temos um FUS parecido com o Fundeb? Com repasse para pagar o funcionalismo, com repasse para pagar o remédio, com repasse para comprar equipamentos para hospitais. Nós não temos. Temos que estar lá fazendo procissão com os deputados. Aí você sabe onde é que começa a corrupção. A corrupção se instala. Você vê tanta corrupção com o dinheiro da educação. Sejam sinceros, vocês são repórteres, investigadores. Você não vê tanta corrupção com dinheiro da educação. Você quase não vê. Agora, quando você fala em dinheiro para a saúde, você sabia que nesse orçamento secreto, quase 600 milhões já entraram no Maranhão nos últimos 8 meses? 600 milhões. Foi um dos estados que mais recebeu. Esse estado recebeu do orçamento secreto dinheiro até vindo de parlamentares do Acre. Você sabia? Até de parlamentares do Acre. E sabe por que eles jogam para cá? Olha, você que está do outro lado da telinha do radinho, que você não gosta de ouvir, que gosta de ouvir verdades. Sabe o que os parlamentares mandam para cá? Para poderem ser lavado aqui esse dinheiro e voltar do dízimo para lá, para eles, fazer as campanhas deles. É isso, cara. Só o dízimo, né? Só que o dízimo não é só 10%, não. Bem mais, né? É bem mais. Todo mundo sabe disso. E a gente vive num país de hipocrisia, que os políticos não podem falar a verdade, que as pessoas não podem falar a verdade, que as pessoas ficam doentes quando escutam a verdade. A verdade é dura, mas tem que dizer. Esse estado, ele sabe, é um dos estados que mais os parlamentares lavam dinheiro público. E quem diz isso é a Polícia Federal, que está todo dia aqui. Polícia Federal, outro dia teve a operação, você sabe, o Brasil todo viu. Pegou um monte de dinheiro vivo no escritório de parlamentares aqui desse estado. É assim, é um dos estados que mais lava dinheiro público em todo o Brasil. A corrupção. Por que nós temos um do estado mais pobre do Brasil? É por conta da tal da corrupção.
que tomou de conta desse estado, que é endêmica nesse estado, e que leva o dinheiro da saúde, e que leva o dinheiro da saúde quase em todo. Então, o governo Laércio Bonfim é um governo de saúde descentralizada, para ver se a gente não tem tantas filas nos regionais, vamos ter hospitais regionais, hospitais e escolas. Nós vamos ter muitos hospitais e escolas agora. E outra coisa importante, as escolas médicas do estado do Maranhão têm que dar uma contribuição maior para a sua população. Quando eu era estudante de medicina, a minha escola de medicina, o meu professor ia atender nos bairros, era mais um médico extra. Daqui a pouco nossos alunos que estavam terminando a faculdade já estavam nos postos de saúde atendendo também a demanda do programa Saúde da Família. E eu acredito que as escolas de medicina precisam dar algo a mais para a nossa população. E é por isso que no governo Laércio Bonfim também nós vamos sentar com as escolas de medicina do nosso estado, vamos fazer parcerias públicos-privadas com essas escolas, vamos melhorar o ensino médico do nosso estado, porque quem sabe disso sou eu, que eu recebo médico nos nossos hospitais e eu vejo que a formação está muito aquém daquilo que realmente precisava. Né? Nós precisamos melhorar muito o ensino médico no estado do Maranhão e precisamos que essas escolas médicas deem uma contribuição maior e vamos propor parceria público-privada. Não há esse negócio de escola de medicina, arrecadar 10 mil reais com o seu aluno, entrar nos hospitais públicos e mandar caixa de luva. Isso não existe. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de mais pessoas atendendo nos postos de saúde. Nós precisamos de mais equipamentos nos hospitais. Precisamos de mais profissionais ensinando os alunos dentro do hospital e não que essas escolas se completem dos nossos profissionais, aí vai tirando a atenção dos nossos profissionais de dentro dos hospitais para estar dando aula, sendo que o professor tem que estar lá. E nós temos que ter uma parceria das escolas médicas com os nossos hospitais públicos. 9h06, eu vou cumprir um rápido intervalo, tempo que o candidato toma uma água, e já a gente segue com a sabatina com o candidato Laércio Bonfim, do PSC. Vamos lá? Estamos apresentando Ponto Final, na Mirante AM. Clínica Trauma Perícias Médicas, 3222-4629. WhatsApp 988-57-7457. Informa a hora certa. 9h06. Você do interior do estado ou da capital está precisando de laudo médico especializado? Trabalhador rural, pescador, feirante, diarista, autônomo ou trabalhador de carteira assinada. Venha e agende sua consulta na Clínica Trauma Perícias Médicas. Laudos para perícias do INSS, Seguro DPVAT, Justiça Federal e Estadual. Clínica Trauma, Rua das Cajazeiras 426 Centro, próximo ao Supermercado Mateus. Contatos 3222-4629 ou pelo WhatsApp 98857-7457. 9h07, o Motel Caribe agora é Express. Isso mesmo, Caribe Express. Da hora, hein? Ou melhor, da rapidinha. Só que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Como sua rapidinha pode demorar muito, o Motel Caribe prorrogou a promoção. E o que era bom ficou ainda melhor. Além de 1 hora, você pode ficar 3 horas no Motel Caribe com preço promocional. Agora, mais do que nunca, sua rapidinha vai ser bem mais especial. Então vai lá e aproveita. Caribe Express, o motel da rapidinha. Rua Nova, número 41, no Turu. Telefones 3013-3216 e 99169-3392. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais! Sua rapidinha pode demorar muito. O Motel Caribe prorrogou a promoção e agora, além de 1 hora, você também pode ficar 3 horas com preço promocional. Rapidinha de 1 hora ou 3 horas só no Motel Caribe Express. Motel Caribe, o motel da rapidinha. Rua União, Turu. Reservas 3013-3216. A gente sabe que fim de mês não é fácil pra ninguém. Por isso a Terrazô lança a promoção Fecha Mês Terrazô. É pra levar tudo. Toda loja com 15% de desconto e você ainda parcela em até 10 vezes sem juros. Todos os setores, pet, jardinagem, agro, aquarismo, com 15% de desconto e em até 10 vezes sem juros. É só oferta imperdível pra você aproveitar. Fecha Mês Terrazô. Corra, que é só até 31 de agosto. Em todo o Brasil, os preços não param de subir.
As pessoas estão sem emprego, a violência gerando violência e o prato dos brasileiros e brasileiras ficando cada vez mais vazio. Mas o Maranhão enfrentou com muita coragem toda essa crise. A gente conseguiu proteger as pessoas, criando a maior rede de restaurantes populares do país. É 400! É Flávio Dino, meu senador! Coligação para o Bem do Maranhão, Federação PSDB Cidadania, Federação da Esperança, PT, PCdoB, PV, PP, PMDB, POD, PSB, Patriota. Você é empresário ou produtor agrícola que está em busca de materiais elétricos, automação industrial ou projetos fotovoltaicos? Conheça a Agel Materiais, uma das principais lojas no ramo com mais de 36 anos de história e ampla variedade de produtos para lhe atender. Para saber mais, ligue através do 62 35 26 7500 ou acesse o site no www.agel.com.br. Qualidade e resistência para cercas e currais é com Eucalipto Supreme da Vital Agro. Através de um elevado padrão de tratamento, Supreme é a melhor opção para o seu projeto. A única com 18 anos de garantia. Faça já o seu pedido no 98984742520. Siga a Vital nas redes sociais. @Vital_Agro. Eucalipto é Supreme. O glaucoma é uma doença silenciosa, sem sintomas aparentes e, se não for tratado a tempo, pode levar à cegueira. O oftalmologista Hugo Caminha alerta. Para evitar que isso aconteça, faça seu exame oftalmológico regularmente. Dr. Hugo Caminha, especialista em glaucoma, catarata e cirurgia refrativa, é do grupo Oftalmo Centro, Jaracati, Pátio Jardins e Coab. 3214-2525. Bem-estar, dieta, nutrição, dicas. Agora no Mirante Saúde. 9h11. Prossegue até o dia 9 de setembro em São Luís a campanha de multivacinação e da poliomielite nos 51 postos de saúde da Prefeitura. Para a poliomielite, podem se vacinar crianças de 1 a 4 anos. Já a multivacinação pode receber o imunizante menores de 16 anos. Para se vacinar, é necessário apresentar documento oficial com foto e a carteira de vacinação. Mirante Saúde. Oferecimento Osteoclínica Coab. Faça seu agendamento pelo WhatsApp 999-347484. Ele fez, ele faz. Com a força do povo vai fazer muito mais. Roberto Rocha é o senador que luta por quem mais precisa. Ele fez. Liderou e aprovou o Auxílio Brasil, que hoje vale R$600. Ele faz. Conta de luz mais barata para famílias de baixa renda. Ele fez. Casas entregues para os índios Guajajaras. Roberto Rocha, senador 145. O Maranhão vale a luta. Com a força do povo vai fazer muito mais. Coligação Juntos pelo Trabalho. PTB, PDT, PL, Agir, Republicanos, PROS. Osteoclínica. Atendimento com especialistas em clínica geral. Ortopedistas em diversas especialidades como coluna vertebral, pé, tornozelo, quadril, ombro e ortopedia geral. Ainda excelência no serviço de fisioterapia com reabilitação pós-operatória, de cirurgias ortopédicas, fraturas, artrose, artrite, lombalgias e muito mais. Atende os planos de saúde e horário da fisioterapia à tarde é das 14 às 19 horas. Osteoclínica está com promoções nos pacotes de fisioterapia. Dividimos nos cartões. Agendamento WhatsApp 999-34-7484. Avenida Jerônimo de Albuquerque, Coab Anil, próximo ao Mateus. Potiguar, parceria com você. Informa a temperatura. 28 graus. Fecha mês Potiguar. Não deixe passar a chance de fechar agosto de casa reformada. Piso 46 por 46 Araripe cinza, 25,90. Tubo para esgoto 100 mm Tigre, 69,90. Pia aço inox 1,20 por 52, 169,90. Lixeira inox Tramontina, 79,90. Tudo em 10 vezes. Fecha mês Potiguar. Compre também pelo site, televendas ou WhatsApp 2108-9999. A educação é o alicerce para qualquer sociedade, pois iremos lutar para que nossas crianças tenham uma educação de qualidade em tempo integral do ensino infantil ao médio, pela transformação que acontecerá com a representatividade feminina na Câmara dos Deputados. Lutaremos pela igualdade de direitos e espaço que todas as mulheres podem e devem ter, que todo maranhense acredite que é possível. Keoliane Calvé, deputada federal 4477.
Ponto final. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. Caribe Express, o motel da Rapidinha. Ligue 3013-3216. Doutor Hugo Caminha, oftalmologista. A saúde da sua visão no caminho certo. Qualidade e resistência para cercas e currais é Eucalipto Supreme, um produto Vital Agro. E Agel Materiais, aqui tem tudo. 062-3526-7500. Acesse agel.com.br. Eleições da Mirante AM, a rádio do Maranhão. Jorge Aragão. Simbora 9h14, o Eduardo aqui da Câmara faz uma pergunta. É interessante porque eu fiz no sentido inverso para todos os candidatos que já passaram aqui. Como o candidato Laércio Bonfim é o único que tem dito que vota claramente no presidente da República, Jair Bolsonaro, a pergunta dele é: o senhor sendo eleito governador e Lula sendo eleito presidente da República, como é que vai ser essa relação? Até porque a relação não foi nada amistosa entre o ex-governador e o atual presidente da República. Como é que será a relação Laércio Bonfim e Lula, caso os dois consigam vencer as eleições? Olha, nós, que diga-se, eu passei 5 anos sem o afago do governador, não foi por minha causa, não. Eu fui tentar conversar com o governador. No dia 29 de junho de 2017, eu tive uma audiência com o governador. 29 ou foi 30 de junho, uma coisa assim. Naquele intervalo, que é muito tempo, já está com mais de 5 anos. Vocês têm que dar esse desconto para mim. Entre dia 29 e dia 30 de junho, eu tive um encontro no Palácio dos Leões com o governador do estado, Flávio Dino. Eu fui atrás de obras, eu fui atrás de convênios, eu fui conversar com o Flávio Dino. E o que aconteceu nessa conversa? Oxe, eu fui tratado, eu fui destratado, eu fui tratado mal. O cara sentou na minha frente e disse: o que é que tu veio fazer aqui? Tu não disse que meu governo é só de pão e circo? Né? É um homem totalmente desequilibrado. E ai dele se disser que eu estou mentindo, porque eu tenho provas disso. Eu saí daquele palácio para nunca mais. Eu soube que o senhor saiu batendo porta lá, né? Com certeza. Qualquer homem que tenha vergonha na cara, as pessoas se enganam. Pensa que todo político não precisa ter vergonha. Não, tem lá, voltar, não. Foi a primeira e a última vez que eu pedi uma audiência com o Flávio Dino. Então isso significa dizer que o senhor, como governador, iria onde o presidente da República, caso fosse o Lula? Com certeza. Quando eu for governador, eu serei governador de todo o Maranhão, represento todo o Maranhão, e o Maranhão, ele precisa ser atendido pelo presidente da República, o Poder Executivo. Qualquer um que estiver sentado naquela cadeira vai receber a visita do Laércio Bonfim. Não tenha dúvida disso. Qualquer um. Nós vamos atrás. Assim como a gente veio para conversar com o Flávio Dino, nós poderíamos ir lá conversar com o Lula, com o Ciro, com quem quer que seja, com a Tebet, né? Espero eu que seja com o meu presidente. Mas que tiver que ser com outro, eu vou conversar assim como eu tentei conversar com o Flávio Dino. Agora, com fé em Deus, não vai ser alguém com a mesma índole do Flávio Dino. E aí vai dar tudo certo. Rodrigo. Laércio, voltando aqui para o ponto da saúde, teve uma proposta que me chamou muita atenção e que, inclusive, já vi em outros estados, como por exemplo em São Paulo. Você sugeriu um mutirão de saúde, principalmente focado em atendimento primário e cirurgias eletivas. Sim. Levando em consideração esse período da pandemia, na qual se focou muito em relação à questão do combate à Covid-19 e teve um certo travamento da realização de cirurgias eletivas. A gente sabe que esse número está bem congestionado que diz respeito à questão da realização delas, né? É uma coisa que a gente vai ter que enfrentar aqui no Maranhão nos próximos anos. Como é que vai ser, então, como é que vai ser organizado esse mutirão e levando em consideração esse travamento das cirurgias eletivas? Caso eleito, você acredita que vai ter um número alto de pacientes correndo atrás desse tipo de proposta para poder realizar a cirurgia e a rede do Estado vai aguentar conseguir fazer isso? Olha, o Estado do Maranhão, ele tem fila para tudo. Fila para cirurgia, fila para consultas especializadas, filas para remédio, filas para leite, para as crianças que precisam urgentemente de comer, que uma lata de leite custa R$400. E eu sei disso, eu conheço, é diferente. Eu sempre digo para o meu amigo Gutenberg, que é meu vice-governador na chapa, ele é médico também, cirurgião.
Eu digo que para se ser médico, precisa já ser doente do coração. Porque a gente precisa ter um coração grande. Porque fazer saúde é isso. É fazer muito com pouco. É fazer mais do que você é colocado para fazer. Por isso que nós temos que ter gestores. E eu digo sempre nas minhas... Um dos fatos que deu errado à saúde desse estado é simples. É porque você precisa ter... E eu digo sempre, me perdoe os médicos, fisioterapeutas, você que é trabalhador da saúde, me perdoe. Mas quando eu for governador desse estado, o secretário de Segurança Pública do estado tem que ser alguém que entenda de leis, de segurança. Agora, me perdoe os advogados e afins. No dia que eu for governador, o meu secretário de saúde tem que ser alguém que entenda de saúde. Alguém que saiba lidar com a saúde. E nós sabemos, nós já fizemos. Quando eu falo em mutirão, é porque eu sei que dá certo. Dá certo em São Paulo, dá certo no Piauí, dá certo em todas as nossas regiões onde um secretário pensa em saúde, fazer saúde. Não é inadmissível você ter as filas da colecistite aí. Um monte de gente que está cheio de pedra na vesícula, para ser mais claro para você que é leigo. Olhe, nós temos filas para tirar útero. Tem mulheres que estão sangrando há mais de 6 meses, sangrando, perdendo a vida e não conseguem operar. E para isso nós poderíamos operar até nesses hospitais de 20 leitos. Simples, uma equipe multiprofissional, anestesistas, né, cirurgiões. Uma equipe multiprofissional poderia estar desembarcando nessas cidades e indo para cima da fila. No hospital regional desses aí, da vida, Balsas, Imperatriz, seja onde for, Caxias, nós poderíamos estar desembarcando, né, com uma equipe multiprofissional e acabando com a fila naquela cidade, naquela região, né? Com 2, 3 dias de cirurgia, você acabaria com a fila naquela região, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Agora precisa ação, precisa conhecimento de causa. E é isso que nós vamos fazer. Pode ter certeza, você vai ter um governador que, vez ou outra, você vai ser filmado dentro de um centro cirúrgico, operando com os colegas, dentro de um hospital, fazendo ultrassom, que tem fila até para fazer ultrassom, dentro de um posto de saúde, fazendo atendimento. Você vai ter um governador assim um dia. Assim como você vai ter um governador nas estradas também, em cima de uma máquina, né, fazendo asfalto. Você vai ter um governador presente. Eu faço gestão por paixão, é por amor. Eu faço, quem me conhece sabe, eu fui prefeito durante 5 anos, reeleito com 90,11% dos votos, porque o povo, ele me via nas ruas tapando buraco, fazendo parede de casa, dentro do hospital operando, dentro do consultório fazendo ultrassom. O povo via um prefeito presente, um prefeito que assumia a responsabilidade dos problemas, e vão ver um governador presente, assumindo a responsabilidade de um governador. O que nós temos nesse estado é o seguinte, é governo, entra e sai governo, eles já aprenderam alguma coisa. Eles aprenderam a só trabalhar de 4 em 4 anos. Pode olhar para nossas cidades, as nossas cidades, elas estão aí. De 4 em 4 anos viram um canteiro de obras para assustar, para dizer assim, olha, está trabalhando, fulano é trabalhador, enche as cidades de obras. Não paga, os construtores ficam aí apanhando, coitados. E eu estou até com medo dos construtores, se esse governo não vai se reeleger e vai ficar devendo muita gente. Você sabia que tem muitas obras no interior paradas, máquinas paradas há mais de 10 dias. Essa reclamação foi feita por grandes construtores ligando para mim. Laércio, aborda essa pauta, nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo muito dinheiro para receber desse governo, estamos refém, mas está com 10 dias que nós não temos dinheiro mais nem para tocar as obras, porque não entra dinheiro de jeito nenhum, há meses, e o governo tentando oprimir a gente para fazer. Então, esse governo no Maranhão entra e sai e só trabalha de 4 em 4 anos. Por que eu fui reeleito com 90% dos votos, mais de 90% dos votos? Porque eu fui um prefeito trabalhador os 4 anos. Você é um governador presente trabalhando 4 anos. 4 anos. Agora tem um detalhe. Quem vai fazer as obras de prefeitura é o prefeito. Quem vai administrar, quem vai tocar obras de prefeitura, obra dentro das cidades, é o prefeito. Nós vamos ter um governador. Eu quero que vocês saibam que... Se tiver um prefeito que não gosta do Laércio, que não votou no Laércio, você vai receber ele? Não, eu conheço, nós vamos receber todos. Eu conheço a dor de um prefeito, eu sei o que é a dor de um prefeito. Nós vamos conveniar com o prefeito, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Quando eu me elegi com 90% dos votos, eu tive os votos da oposição da minha cidade. Eu conquistei a oposição da minha cidade. Eu conquistei.
E Com convênio, mas com um convênio? prefeito opositor, se o Flávio Dino me chamasse para fazer convênio, eu ia vir de qualquer jeito, eu ia aceitar. Qualquer prefeito pode ser opositor, como foi, eu vou ser eleito, com a maioria de prefeitos contra mim, não tenho dúvida disso. Mas na hora que eu for eleito, eles vão vir me visitar, eles vão vir conversar. E nós vamos conveniar com todos os prefeitos, independente de ter votado em mim, não. Nós vamos conveniar com eles. Agora, eu quero que quem faça a praça é através de um convênio. E o prefeito assuma a responsabilidade de fazer a praça. Porque se o governador tiver de ficar fazendo praça nas cidades, ele esquece das MAs, que fica tudo com buraco. MAs que não tem pavimentação asfáltica de jeito nenhum, porque o governador está fazendo asfalto nas ruas das cidades. Não que não deva fazer asfalto nas ruas das cidades, mas tem bloquete. Lá na minha cidade tem bloquete de 20 anos. E tem asfalto que não aguenta 5 anos. Então por que a gente insiste em estar fazendo... pavimentando ruas com asfalto, por que não pavimenta com bloquete? Então, aquilo que dá, nós vamos fazer com os prefeitos conveniando. Agora, você, maranhense, vai ter um governador voltado aos problemas de governador. Estradas, pontes, que são problemas de governador. E os problemas de prefeito, nós vamos estar conveniando com os prefeitos, e eles vão estar fazendo as obras de prefeito, para que o governador tenha espaço para fazer as obras de governador, obras estruturantes. Eu tenho um amigo meu chamado Cláudio Azevedo, ele diz assim, um governo que tem grandes projetos faz grandes obras, governos que não têm projetos faz asfalto. É assim, e asfalto ruim, de péssima qualidade. E é isso que se dá nesse governo que se instalou nesse estado há mais de 8 anos. Gilberto. Candidato, a gente falou 2 vezes aqui sobre saúde, eu queria tentar... Tá terminando, tem que ser rápido. Eu queria tentar esclarecer uma proposta sua que foi discutida lá na sabatina do Imirante há 2 semanas, que não ficou muito claro para mim, foi até alvo de uma crítica minha. Quando se falou da construção de aeroportos, o senhor respondeu a nossa colega Carla Lima que não importa onde é que seriam esses aeroportos, o importante era ter. E eu fiquei meio sem entender como é que não importa onde é que serão os aeroportos. Não, Gilberto, não foi isso. Eu respondi para o seguinte, uma proposta que foi escrita e foi retificada, ela já foi retificada. Colocaram criar novos aeroportos, foi ela que leu o plano de governo. E estava lá mesmo, estava lá, criar, não é criar, é dar vida ao que nós temos, dar vida de... Você tem um aeroporto de Carolina. Também está sem vida, Gilberto. Nós precisamos dar uma administração a esses aeroportos. Nós precisamos dar uma rota diária a esses aeroportos. Trazer turistas a esses aeroportos. É isso que eu quis dizer naquela nossa proposta de aeroportos. Ali foi uma proposta que já foi retificada. Se você for lá no programa de governo Laes Bonfim, você vai ver que já foi modificada aquela palavra criar. Ali foi uma palavra que foi colocada erroneamente e já foi retificada. E eu expliquei isso lá na sabatina. Ela foi retificada. Nós não temos que criar, fazer novos aeroportos. Não, nós temos todos. Nós precisamos dar vida a esses aeroportos. Aí onde entra a tal das parcerias públicos-privadas. Parcerias. Agora, Gilberto, é a mesma coisa, cara. Você fazer um aeroporto e não ter a ponte para o turista atravessar, para os lençóis, o que adianta? Você precisa da infraestrutura. Outra frase que tem um amigo meu que gosta de falar. Só tem produção onde tem infraestrutura. Não adianta nós querer ter um estado produtivo se nós não temos infraestrutura. Gilberto, esse governo deixou o nosso estado com quase 60% do nosso povo pobre. Aí você que está do outro lado do radinho, me diga uma coisa. Onde é que chove mais? No Maranhão ou no Piauí? Quem tem as melhores terras? O Maranhão ou o Ceará? Aonde que tem mais águas perenes? No Maranhão ou no Pernambuco? Aí eu te pergunto, por que nós somos mais pobres do que todos os estados do Nordeste? Por quê? É muito simples, cara. Não tem políticas voltadas à produção. Não tem um governo interessado em gerar emprego. Não tem
Eles querem só oprimir, manter políticas assistencialistas. E para isso oprime o empresário, arrecada muito e fica dando comida no meio das ruas. Nós precisamos devolver dignidade para o nosso povo. E quem devolve dignidade para o povo é emprego. Emprego. Ah, e você vai acabar com os restaurantes populares? De forma alguma. Dá pão para quem tem fome. Nós vamos continuar com essa política emergencial até nós devolver a dignidade para o povo. E como é que a gente vai devolver a dignidade? Com emprego. E agora tem um detalhe, Gilberto. Nós temos um nosso programa de governo que diz que você não precisa estar amontoando o povo dentro de um restaurante, num local só. Nós podemos muito bem pegar e fomentar a nossa economia. Tem a dona Josefa lá no São Francisco, tem o seu João lá no Tirirical, tem um restaurante da dona Josefa lá no Malbão. Você pode muito bem, Gilberto, pegar e botar 200, 500, 300 pratos para cada um desses, porque é engano de quem pensa que um prato de comida custa só R$1 ou R$2. Para o governo isso custa quase 14, 15, 17 reais. Né? É subsidiado. Então por que você não pega esse dinheiro e faz, impulsiona a economia? Impulsiona, porque quando você dá comida num lugar só, você mata o seu João, a dona Maria, o seu José. E por que você não coloca esses pratos nos restaurantes deles? Essa é a proposta moderna, proposta de um governo moderno. Para você fomentar a economia. Aí a dona Josefa, quando ela receber 300 pratos a mais durante o almoço ou no jantar, ela vai ter que contratar 3 ou 4 pessoas para fomentar, fazer a comida, para distribuir. Aí você gera emprego. Com aquele dinheiro, com você dando comida, você ainda está gerando emprego. Isso é ideia moderna. É isso que nós queremos para o Maranhão. Eu tenho 1 minuto para suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez o senhor ter destinado um tempo na sua agenda e ter vindo conversar com a gente aqui no Ponto Final de hoje. Eu queria agradecer de coração a todos os ouvintes que estiveram conosco. Eu já vi que está bombando o YouTube, está bombando todas as redes sociais da Mirante AM. Fico muito, muito gratificado com isso, porque nós chegamos até aqui através das redes sociais. Nós estamos levando esperança ao maranhense através das redes sociais. Quem falou com vocês aqui é o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, o homem que nunca teve uma emenda, nunca teve um convênio, mas o homem que mais fez obras públicas em todo o estado do Maranhão. O homem que tem um projeto habitacional que vai devolver os lares à nossa população. O maior projeto habitacional que esse estado já viu está no nosso projeto de governo. Um homem que vai devolver a dignidade ao povo do Maranhão através do emprego. O homem que vai fazer o maior número de investimentos na infraestrutura pública desse estado. Um homem que já foi testado como prefeito, foi reeleito com mais de 90% dos votos. Um homem que está preparado para um estado que está vivendo dias de calamidade. Um estado que está numa situação triste com o seu povo, na miséria, na pobreza e na fome, e que vai devolver o desenvolvimento, o crescimento e vai gerar o maior número de empregos que esse estado já viu. Por isso, nesse momento eu me despeço de vocês dizendo que Deus abençoe todas as famílias que aqui estiveram conosco assistindo esse programa e peço o seu voto. Meu nome é Laésio Bonfim e meu número é 20.